Damos boas-vindas ao podcast Projeto Antares, um trabalho de extensão de estudantes de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este é o segundo episódio e eu sou Guilherme Neri. E neste episódio vamos apresentar uma entrevista com Tiago Aguiar de Moraes sobre o trabalho Os Agentes do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais e suas carreiras públicas federais, entre a continuidade burocrática e a colonização do Estado pós-1964. Todas as pesquisas apresentadas no projeto estão disponíveis no repositório do Projeto Antares, que reúne a produção acadêmica sobre a ditadura civil-militar brasileira no Rio Grande do Sul. O endereço do repositório e o link para o trabalho estão nas notas do episódio. A propaganda política muda regimes, instala e derruba governos. Neste episódio, vamos conhecer como um órgão de pressão política ajudou a depor o presidente João Goulart em 1964 e quem eram seus filiados. Eu sou o Guilherme Neri Mateus. Eu sou o Guilherme Ciota. E eu sou Sandra Hahn. Podcast Projeto Antares, narrando o passado. IPES foi criado em 1961 como um órgão supostamente apartidário e defensor da democracia, ao menos em seu estatuto. Na prática, era um grupo de pressão que recebia, de forma ilegal, financiamento do exterior e de filiados brasileiros para defender projetos contrários ao de João Goulart e desestabilizar seu governo. O IPES teve um braço no Rio Grande do Sul, o IPESul. Seu principal meio de propaganda era a revista Democracia Empresa, declarada de utilidade pública pelo então governador Ildo Meneghetti, e depois trocou de nome para Desenvolvimento e Empresa. Nosso entrevistado de hoje é o historiador Tiago Aguiar de Moraes. Ele pesquisou os integrantes do IPES que ocuparam cargos no governo Goulart e também depois do golpe, durante a ditadura civil-militar. Tiago, para começar nossa entrevista de hoje, o que foi o IPES e qual sua importância como instrumento no golpe? Então, o IPES surgiu com uma série de grupos internos, né? Tinha grupos de estudos, tinha grupos de levantamento da conjuntura, produzia panfletos com um tom bastante anticomunista, né? Produzia filmes também, tem trabalhos que abordam esses curta-metragens que foram feitos pelo Jean Manzon na época. Na verdade, na minha dissertação de mestrado eu uso uma frase que era de um ipesiano que eu acho que resume bem também. Eles falavam assim: entreguemos a empresa ao povo antes que o comunista a entregue ao Estado. Que era basicamente uma síntese do que eles queriam naquele período, né? Humanizar, entre aspas, o capitalismo para que a população não fosse seduzida, né, por pautas progressistas associadas ao que eles entendiam que era o comunismo. E por comunismo entende-se tudo aquilo que era divergente do que eles pensavam naquele período, né? Ou que era minimamente progressista, né? Isso era associado ao comunismo. Socialismo, comunismo, sem muita distinção. A instituição IPES foi criado, em seu estatuto, pelo menos, era para ser uma entidade, né, apolítica, se dizia que ia ser apolítica, apartidária, e atuaria com uma neutralidade científica, né? Isso muito fruto da tecnocracia, assim, da época, né, de valorizar e superestimar o conhecimento de quem detinha um conhecimento em ciências econômicas ou conhecimento em engenharia, ou algo nesse sentido, e ignorar que tudo isso que era produzido tem um viés, tem uma organização. Mas essa era uma construção para o público interno do IPES, ou eles realmente tentavam demonstrar isso para o público externo, que eles estavam produzindo conhecimento apartidário, apolítico, neutro? Existia uma tarefa do IPES, assim, que era de construção de um consenso intraclasse, né, entre os seus, porque a classe empresarial era muito diversa, né? Então eles tinham esse trabalho de conquistar um pouco da opinião entre os seus, mas também tinha uma tarefa de conquistar a opinião pública de modo geral, né? No IPESul, pelo menos na pesquisa que eu fiz mais focada aqui no Rio Grande do Sul, como a única fonte mais consistente que eu encontrei na época foi essa revista Democracia Empresa, né? Esse tipo de ação era mais voltada para os empresários mesmo.
né? Porque todos os textos eram focados assim, nós empresários devemos fazer isso, nós devemos agir daquela forma. Todos os textos eram conclamando como nós devemos agir frente ao inimigo comunista, né? Nessa revista, especificamente no IPSU, eu encontrei apenas isso, né? Mas o IPES tinha uma tarefa interna e uma tarefa externa também, né? Esses panfletos, esses vídeos, eram muito mais para o público externo. Tinha uma série de... Esses vídeos são bastante didáticos, assim, eles são curta-metragens. Eu imagino que eles tinham divulgação nos cinemas Sim, na época. Era exibido. Eu não me recordo exatamente como era, mas tinha uma programação de divulgação gratuita desses vídeos, né? Se não me engano, tem uma dissertação de mestrado, o nome do autor é Marcos Sá Corrêa, se não me engano, que tratava especificamente do como é que era o discurso desses curtos, assim, o que eles tinham de produção anticomunista ali, como é que era. Mas sim, respondendo rapidamente, tinha esses dois eixos, assim, de conquista da opinião entre a classe empresarial. A questão é que havia poucas lideranças que tocavam esse projeto político de fato dentro do IPES. Essas lideranças elas precisavam juntar doadores, juntar pessoas que queriam também tocar essa atividade política junto, entender que isso era importante. Naquele momento, pré-64, isso realmente teve bastante força, muita gente se somou aos esforços do IPES, né? Porém, depois do golpe, isso foi diminuindo rapidamente. Então, como a gente viu, né, o IPES ele era formado majoritariamente por empresários, né, que usavam a instituição como um método de defender os seus interesses econômicos. Então, é mais uma pergunta focada em qual a importância da gente entender essa relação do IPES como instituição e do empresariado como uma classe na época. É isso que tu disse, basicamente, né? Essa intenção deles de produzirem material que era exposto ao público como apartidário e apolítico para fazer uma espécie de alteração na visão social, de entender como é que era a economia em si no Brasil. Era isso? É a intenção dessa relação do IPES com o empresariado? Sim, o IPES, em grande medida, era o próprio empresariado multinacional, né? Se for mensurar ali no livro do René Dreyfus, o 64, a Conquista do Estado, tinha participação de muitos militares também, né? Mas a maioria eram de fato empresários civis, e eles eram chamados pelo René Dreyfus de tecnoempresários. E isso é um termo fundamental que eu abordo um pouco na tese também, porque chama atenção para esse fato de que eles não eram apenas parte do empresariado, né? As pessoas que estavam ali formulando políticas econômicas ou formulando alterações na lei eleitoral, na lei de remessa de lucros para poder mandar mais capital para o exterior, essas pessoas também tinham fortes vinculações com o empresariado, eram parte do empresariado, né? Eu sempre acabo falando muito do livro do Dreyfus porque tem uma série de anexos e apêndices com material extremamente relevante, pouco explorado ainda hoje, né, sobre essas associações entre quem eram as pessoas que faziam parte do IPES, né? Eram empresários, mas ao mesmo tempo eram pessoas que detinham, enfim, uma graduação em ciências econômicas. Alguns faziam formação fora, não muitos, mas alguns fizeram formação nos Estados Unidos, né? Poucos eram super especializados também, eram chamados para ocupar cargos no governo. E tem muito material ali que é pouco explorado. Então, listas exaustivas de nomes, muito nome, muita empresa, muito quadro societário, né? Ele teve um trabalho enorme para fazer esses cruzamentos de dados ainda nos anos 80. Vocês imaginem como cruzar todos esses dados e conseguir entender como é que essas relações se estabeleciam. Desculpa, não sei se te respondi ou se... Sim, eu já tinha dito muito sobre essa relação, mas era mais sobre isso mesmo, era entender como é que funcionava uma instituição, quem eram os componentes dela, como é que eles eram caracterizados dentro de uma classificação de, como tu disse mesmo, cara, ele era composto por militares, por técnico, empresários, como Dreyfus, por civis. Sim. Ela é muito diversa, mas ela se prostrava, né, como um método apolítico e partidário, mas ela conseguia ver que ela agia nos interesses de um dos membros, uma das classes que a compunham, que é o empresariado multinacional. Sim, sim. Eu me recordo de escrever um artigo fazendo uma comparação na época com um exercício, né? Vocês se recordam do Instituto Millennium? Foi quem formou, né, quadros aí como Rodrigo Constantino, quem acabou alavancando
pessoas como Demetrio Magnoli e outros por aí, né? Em como essas instituições se colocam como apolíticas ou apartidárias ou as duas coisas, e na prática isso enfim, não existe. Né? Então, comparativo, só para trazer um pouco para o cenário atual, de que essas instituições elas existiam naquele período, continuaram existindo e se atualizam com alguma frequência. Eu evitei usar o termo think tank na época da elaboração da tese de doutorado por entender que, depois de fazer toda uma discussão sobre será que era viável, depois de fazer uma análise sobre os think tanks brasileiros, como é que era no passado, eu acabei não usando esse termo acabei usando grupo de pressão, grupo de interesse, por entender que se eu usasse esse termo eu estava conferindo um certo status para a instituição que era um pouco o discurso da fonte, né? Então eu preferi não usar. Sei que tem autores que usam, mas fez uma discussão ali na tese sobre por que não usei. Há vários debates sobre o regime ditatorial, né? Daí desde os reacionários, negacionistas, que negam a repressão e tortura. Mas eu acho que o debate mais fundamental é como conceituar o regime ditatorial. Como tu conceitua a ditadura? Então, vou começar dando a resposta. Ditadura civil-militar. Tá? Tem uma discussão na historiografia que é da adjetivação. Né? Ditadura o quê? Ditadura militar, ditadura civil-militar, ditadura militar-civil, ditadura empresarial-militar, ditadura, não me lembro do termo do Juremir agora, mas era midiático, civil-militar, por aí vai, sei lá o que mais vai surgir disso aí, né? Eu acho que essa discussão é bastante importante, assim, porque dá um pouco do corte de cada autor, assim, né? O que cada autor acaba, de certa maneira, privilegiando mais. Privilegiando no sentido de ser o seu objeto de pesquisa, né? O René Dreyfus vem com essa ideia de ditadura civil-militar, porque, evidentemente, ele se viu cercado de documentos onde ele viu de forma muito clara como se deu essa construção da desestabilização do regime de João Goulart com base numa instituição formada por técnico-empresários. Buenas, civil-militar, né? Aí tu também tem a expressão, a própria ditadura militar, né, como era tratada no início das principais pesquisas, mas aí lá pelos anos 80 tu já tem essa coisa da ditadura civil-militar. E depois eu me recordo do Marcelo Ridente falando em militar-civil, tentando trocar um pouco trocando a chave, né? Olha, vocês pesquisadores estão dando ênfase demais no caráter civil e vocês estão perdendo o essencial da coisa, que foi um golpe militar. Foram tanques nas ruas. Então a historiografia tem esses movimentos, né? De tentar caracterizar o que foi o golpe e o que foi a ditadura, né? Tem uma discussão também sobre o que significa esse civil-militar, né? Se não me engano, o Daniel Arão Reis Filho fala lá que esse civil-militar deveria significar o apoio que as pessoas deram, né, tanto ao golpe como à própria ditadura. Ele tenta se afastar um pouco dessa interpretação de que o IPES foi organizador da desestabilização do regime de João Goulart. Eu acho essas posições que acabam sendo um pouco, assim, 880, sabe? Na tese eu faço um pouco essa discussão. Na dissertação de mestrado acho que não muito, quando eu falo de IPSU. Acredito que é fundamental tratar da participação civil em termos dos técnico-empresários, né, como o René Dreyfus, sem abandonar a força que essas construções de discurso, o caráter anticomunista, teve na população como um todo, assim, independente da verdade ou da mentira desses construtos, né? Eu acho que é isso que é importante pegar, assim, da discussão. Eu falo que as esquerdas daquele período tinham capacidade de instaurar a revolução socialista naquele momento, tá? Desculpa, eu não falo isso, né? Eu tô falando hipoteticamente, né? Independe se isso é verdade ou mentira. Tá? O que importa é a capacidade de mobilização das pessoas para agir ou não agir, ou se colocar a favor do golpe ou contra o golpe, né?
Eu faço um pouco paralelo, assim, isso o Rodrigo Pato Samota também fala, que ele analisa também as charges, né, no período pré-golpe, e o anticomunismo como um todo, em 2 momentos lá, né, nos anos 30 e nos anos 60. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o importante é a capacidade de isso atingir o coração das pessoas e isso mobilizar a ação, né, ou mobilizar a inação. Sim, era aglutinar o grupo e aglutinar também os simpatizantes da nossa causa. Sim, sim. Independentemente do que esse discurso que foi difundido significasse. Quero dizer, independentemente de ser verdade ou mentira, ou do que se quer que eles acreditassem, eles, o IPs. Né? Um pouco isso. Eu sempre faço um paralelo também com, enfim, com o que a gente está vivendo hoje, com fake news, com corrente de WhatsApp e tal. Bom, a gente sabe que as coisas são mentiras, né? O texto não converge com a imagem não converge com o áudio, e, no entanto, isso mobiliza as pessoas. Nós temos documentos e referências de que o IPs, a formação do IPs e o IBAD, que citasse no começo também, tiveram apoio externo, tiveram colaboração financeira e apoio institucional também, principalmente dos Estados Unidos e da CIA, da Agência de Inteligência. Qual a relevância desse apoio na formação do IPs e de que maneira ele se materializou nos documentos que encontraste? Então, essa questão da influência, assim, tanto dos Estados Unidos como da própria CIA, no IPs, no IBAD, ela é bastante importante, assim, principalmente no IBAD, mas também no IPs. Por que eu digo principalmente no IBAD? Porque nas eleições de 62 houve um financiamento dos opositores ao João Goulart. Foi fortíssimo esse financiamento. E ele vinha principalmente por meio do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que é o IBAD. Né? O IBAD fazia essa frente um embate mais duro, mais político, sem muito essa coisa de nós somos uma instituição partidária, técnica, estamos aqui elaborando projetos para melhorar o país e tal. Era um pouco mais, né? O líder era o Ivan Hasslocker, era um pouco mais esse embate duro. E houve, sim, verba estrangeira, né, que passava pelo IBAD e passava para esses opositores. E isso foi fundamental, porque compôs uma bancada relativamente forte ali, né, depois das eleições de 62, para fazer oposição ao João Goulart. E em relação ao IPs, na verdade houve uma CPI, né, do IBAD. A CPI investigou tanto o IBAD como o IPs, mas só o IBAD foi fechado. Né. A conclusão foi que não houve indícios suficientes, né, do financiamento externo das atividades do IPs, assim. Daí o IBAD foi fechado, né, foi extinto ainda no João Goulart. Mas isso foi depois das eleições, obviamente, né, isso foi investigado depois. Embora não tivessem conseguido comprovar a grana que vinha para o IPs, isso acontecia, mas acontecia muitas vezes por meio de conselhos de classe de outros países, conselhos de classe dos Estados Unidos, por exemplo, conselho para a América Latina, se não me falha a memória, e outras instituições que sim, traziam verba para o IPs. Né? Tem um detalhe que na verdade é uma curiosidade, né, mas que eu descobri na época da dissertação de mestrado, que tinha um dos sócios fundadores, era o Donald Charles Byrd. Ele veio para o Brasil para fazer contra-espionagem contra os alemães nazistas. Na época da Segunda Guerra. Teve umas aulas de espanhol, parece. E veio para cá. E para o Sul, né? Não me recordo exatamente onde ele veio, mas depois ele se estabeleceu em Porto Alegre, casou com uma gaúcha, e ele fundou o Supermercado Real. E aí, sabe-se lá, né, que tipo de relação ele ainda mantinha e tal, mas ele era representante do supermercadista, né, como sócio fundador do IPSU. Encontrei por acaso essa informação numa pesquisa, um pesquisador que fez uma entrevista com ele quando ele ainda era vivo, né? Mas era da FBI. Esse era da FBI. Tinha um papel oficial civil, reconhecido na sociedade, mas também... Teve esse passado. Bom, autores como Muniz Bandeira e o já citado René Dreyfus consideram que houve uma colonização do Estado pelos sócios do IPs, que queriam impor, né, seus interesses e sua agenda. Sua tese tem posição
diferente deles. Tiago, a gente queria saber o que é a colonização do Estado e por que tu discorda desses autores. Então, eu discordo em parte das conclusões do René Dreyfus. Ele trata essa colonização do Estado de duas formas, né? Ele vai falar que os ipesianos, eles tornaram-se Estado em termos de... conquistaram o Estado em termos de políticas públicas, né? Ou seja, suas ideias, seus projetos tornaram-se Estado, seja com a criação do Banco Central, com a alteração da lei de remessa de lucros e outros tantos projetos que os ipesianos criaram ali no conferências, nas suas palestras. Então, ele para a sua análise próximo do governo Castelo Branco. Ele não desenvolve uma análise durante os outros governos, né, dentro das ditaduras, os governos militares. Né? Ele cessa ali Ele dá umas ideias ali sobre os outros governos, mas ele cessa ali no Castelo Branco. Quando ele vai, então, referendar a sua tese, né, de tudo que ele abordou nos outros capítulos, no último capítulo ele vai falar da colonização do Estado. Né? Então, tem essa frente de vir a ser Estado em termos de ideias, em termos de políticas públicas, e também a outra frente que é a colonização do Estado em termos de ocupação de cargos públicos relevantes, seja em cargos de ministros ou presidente de conselhos relevantes ou nas principais postos de decisão, né, de tomada de decisão. E aí ele diz que houve essa colonização do Estado pelos ipesianos, né? E aí no capítulo 9 dele tem essa lista bastante grande de integrantes do IPES que teriam ocupado esses postos. O que me incomodava desde a dissertação de mestrado e que me estimulou a puxar esse gancho para pesquisa no doutorado, tinha essas listas quando eu pesquisava alguns desses nomes, porque fui atrás de uma série de nomes para ver se tinha vinculação com o IPSU, ou, enfim, né, o que eu poderia agregar ali na dissertação de mestrado. Esses nomes, às vezes, eram citados uma vez, né, na obra do Dreyfus, né, às vezes duas. Então, e eu procurava em referências em outros lugares, também não achava o nome, procurava em diário oficial para ver se tinha cargo público, também não encontrava. Então, muitos nomes que estavam ali naquelas listagens que eram ligados ao IPES, ou eram parte do IPES, ou associados ao IPES, não era bem assim, né? Às vezes essas pessoas, elas apenas participaram de uma palestra, ou essas pessoas, elas estavam em alguma listagem, talvez até mesmo por acaso, porque não aparecem em outros documentos, em nenhum outro momento, né? Nem mesmo nos apêndices e anexos ali. Então, foi daí a ideia de tentar entender na tese, então, quem eram os ipesianos que ocuparam cargos públicos federais antes e depois do golpe. E aí uma série de questões me fizeram abordar mais detalhes desses cargos, né? Cortes antes do golpe, cortes depois do golpe, eles mantiveram cargos depois do Castelo Branco ou ficaram só alguns anos e saíram da vida pública. Tem uma série de cortes que eu fiz ali na tese e que me levaram a essa conclusão de que, na verdade é difícil de dizer, né? Mas enfim, o que eu pude concluir com base no que eu estudei ali na tese de doutorado foi que essa colonização do Estado em termos de pessoas ocuparem cargos públicos federais importantes e relevantes depois do golpe de 64, ela não era exatamente como o René Dreyfus colocava ali. Em grande medida, as pessoas que ocuparam esses cargos públicos, elas já estavam dentro do Estado, ocupando cargos tão relevantes quanto, né, e não ascenderam depois do golpe, não necessariamente. Né. Tem casos emblemáticos de pessoas que eram, de fato, vinculadas ao IPES, mas que foram presidentes de um conselho importante ligado à área econômica, por exemplo, de 1960 a 1968. Então, assim, passou por uma série de governos e manteve aquela posição, né?
Então, por isso que eu digo que eu discordo em parte, porque a questão de vir a ser Estado em termos de políticas públicas eu não abordo na tese, daria outra tese, né? E eu acho que faltam estudos mais consistentes, assim, abordando como é que foi esse vir a ser Estado, né, dos trabalhos desenvolvidos pela IPES. Existem estudos sobre isso, mas eu acho que ainda precisam ser mais desenvolvidos, assim. Então, mais ou menos esse sentido que eu... Mas é muito exagerado nós considerarmos que o Estado já estava infiltrado pelos ipesianos ou por esse pensamento ipesiano, ou seria uma tradução mais ou menos fidedigna antes do golpe acontecer propriamente? Uhum. Pois então, eu acho que a resposta para isso esteja talvez dentro da gente pensar em uma confluência de poder, né? Se essas pessoas elas estavam, eu não tenho como afirmar isso porque eu não sei, eu não trabalhei isso na tese do vir a ser Estado, né? Mas, e nem em termos de políticas públicas ali no pré-golpe. Eram mais a questão das posições nesses cargos, né? Eles estavam ocupando essa posição de mando? Estavam ou não estavam? Eu não tenho condição de afirmar nada com isso, mas eu tenho condição de inferir alguma coisa. A gente pode pensar que talvez as confluências de poder ali no pré-golpe, que na verdade, enfim, o presidente era João Goulart, né? Não permitia que esses indivíduos vinculados ao IPES desenvolvessem as políticas públicas que gostariam de desenvolver em termos de, enfim, levar a cabo aquelas ideias que estavam sendo gestadas pelo IPES, né? Ao passo que depois do golpe isso já foi, né, possível. Então, acho que é mais ou menos isso que dá para inferir, mas em termos de esses projetos sendo gestados ou em andamento lá no pré-golpe, se essas pessoas deram continuidade ou se já estavam infiltrados, eu não sei se é bem a afirmação que eu poderia fazer, assim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um enfraquecimento do IPES após o golpe. Aconteceu o AI-5, em dezembro de 1968, e as propostas do IPES passaram a um segundo plano, não eram tão visíveis. O IPES foi derrotado nesse período ou ele já estava perdendo força? Então, já estava perdendo força, né? Depois do golpe, fundamentalmente depois do golpe, tem um outro momento. O pesquisador Hernan Ramírez, ele faz essa divisão dos momentos que o IPES teve, né? Fundação, até o golpe, depois do golpe, e após o golpe já há um enfraquecimento e depois uma desarticulação geral. O que acontece? Depois do golpe, o inimigo estava controlado, né? Então, a ameaça comunista, a rigor, já estava controlada. Então, tu tinha as lideranças ipesianas que tocaram esse projeto de desestabilização antes do golpe, e depois essas lideranças precisavam de renovação de seus quadros, elas precisavam manter um quadro de colaboradores, de doadores, e o que não aconteceu. Não aconteceu, as pessoas foram se desarticulando, né? O elemento central, aglutinador, né, daquela força do tecnoempresariado naquele momento foi se dissolvendo, né? A mesma coisa aconteceu com o IPSul também. A periodicidade das revistas ela vai espaçando, ela começa a ter menos revistas, tem reclamações falando sobre a falta de doadores, né? Teve problema com o imóvel, o IPES depois, eu não me lembro exatamente qual era a questão com o imóvel que o IPES tinha, mas é um monte de problema. Faltou o dinheiro. O IPES teve uma participação ativa na desestabilização do governo, né, na década de 60, depois da sua criação e até, né, essa questão do golpe em 64, e vendo a influência, né, dos membros que constituíam a instituição, que eram, como citado, né, os empresários, os militares, até próprios civis que tinham alguma vida pública de relevância, sabendo quem eram essas pessoas, sabendo a influência que essas pessoas tinham e o interesse que essas pessoas tinham, e mais em conta, né, a participação ativa no pré-golpe, né? Por que não é um conhecimento que está presente na vida pública agora do brasileiro? Por exemplo, não tem livros, não tem material didático, não é uma coisa que é conhecida, ela é uma coisa mais renegada, né, a uma tese, uma dissertação, uma pesquisa mais específica, mais
no antro científico mesmo, né? Não talvez questões tão específicas quanto o IPESO, quanto o IBAD, quanto essas coisas, mas o conhecimento de que esses grupos, essas classes participaram da desestabilização para além de só os militares em si. Essa é uma resposta longa, mas vamos lá. Eu acho que um ponto importante disso e fundamental é a dificuldade que o Estado brasileiro tem de lidar com o seu passado histórico, né? Na época da ditadura civil-militar. Assim. Se já há uma dificuldade de lidar com o passado em relação aos militares, que dirá com o financiamento, né, de repressão e tal, ou da própria desestabilização do governo que levou ao golpe depois. Então, eu acho que um ponto principal é isso, né? A enorme dificuldade que o país tem apesar de avanços pontuais, a dificuldade de fato encarar de frente esse passado. Aí tu tem duas questões importantes, né? Tu tem a desestabilização do governo, né? Participação do IPES e tal, e tu também tem financiamento da repressão, né? Por empresários que também tiveram, como eu disse, essa ligação entre as empresas e o pré-golpe e a repressão, ela é muito forte. Ainda está descobrindo qual foi o papel das empresas, né, privadas no financiamento e na oferta de logística para a repressão durante a ditadura. Né? Eu lembro que no ano passado a Agência Pública de Jornalismo Investigativo fez uma série de matérias tratando exatamente disso. No ano passado? Acho que sim, 2023, perto da rememoração do golpe. E para fazer um comparativo, né, ao passo que na Argentina isso já é bastante pesquisado, né, a relação do empresariado com a ditadura na Argentina. Então, isso é um ponto. Agora, eu tô afastado de escola, de material didático, eu não sei como está sendo abordada a ditadura civil-militar atualmente. Eu sei que tem material paradidático, se não me engano, elaborado pela Elaine Bortoni, não tenho certeza, mas não saberia dizer algo diferente disso, desse ponto de partida do Estado não tomar a frente disso, e daí ter um livro didático que aborde isso para ensino ali nas séries finais, ensino fundamental, ensino médio, né? Daqui a pouco pode virar uma questão de vestibular, né? Isso dinamiza um pouco esse tipo de estudo. Mas é isso. Em termos nas graduações em História, acho que está bem contemplado, né? Em termos de graduação, mestrado, doutorado. Bom, agora partindo um pouco pro, digamos assim, objetivo do nosso podcast, né? Como foi dito na introdução, o IPES não agiu somente no eixo Rio-São Paulo, mas em praticamente todo o país para moldar o pensamento hegemônico do empresariado brasileiro. No Rio Grande do Sul, o IPSul funcionou de 1962 até 1971. A gente quer saber qual a importância do IPSul, né, nesse IPES gigante brasileiro. E sabendo, como tu fala na tua dissertação, da revista Democracia e Empresa, que depois vira Desenvolvimento e Empresa, parecia que o IPSul só atuava para o empresariado gaúcho. O IPSul visava também a doutrinação geral da sociedade, do senso comum da sociedade gaúcha, ou era só para o empresariado mesmo? Do que eu pude pesquisar e do material que eu tinha disponível, assim, o objetivo do IPSul e, por consequência, da revista Democracia e Empresa e dos seus editores, era moldar esse pensamento dentro da própria classe empresarial. Eu digo isso porque os textos são sempre voltados a o que nós, como empresários, devemos fazer, como nós devemos reorganizar a nossa empresa. Então, tinha textos com um tom político mais presente, mas às vezes tinha alguns textos técnicos também, técnicos no sentido de abordar coisas administrativas, né, de reorganização da empresa e tal. Então era bem focado na mudança de opinião dos próprios empresários. Eu fiz várias entrevistas na época da dissertação de mestrado. Entrevistei o Paulo Velin, da Springer, né?
E também Carlos Gaston Gonçalves, que era ligado à Associação Comercial de Porto Alegre. Entrevistei ele lá na Federação, inclusive. Entrevistei também o Pedro Américo Leal, na época que ele ainda era vivo. Fiz essa pergunta, né? Tá? Qual era o público? Afinal, precisava saber quem recebia isso, né? Era uma coisa importante para fazer a análise daquele discurso. E eles foram unânimes em dizer, olha, isso aí era voltado mais pra gente mesmo, né? Se distribuía isso e tal. Então era um negócio realmente para dentro, né? Não tinha muito essa coisa de tentar desenvolver a opinião. Mas só um lembrete importante, tá? Tinha muitas matérias que eram de publicações, tipo, do Correio do Povo, de jornal. Então eram coisas que eram veiculadas, era uma espécie de curadoria, assim, do que era relevante. Tinha publicações próprias, mas tinha publicações que eles achavam adequadas, que estavam aí correntes na imprensa regional. Chegando ao encerramento, né, do nosso primeiro episódio, a gente queria saber sobre as tuas pesquisas, né? Em geral, assim, quais foram as dificuldades que tu viu no mestrado e no doutorado? E, enfim, algumas dicas também para quem quiser começar a pesquisar sobre IPs, sobre a ditadura. Em primeiro lugar, eu tinha uma ideia na cabeça na época da graduação e queria perseguir essa ideia, mas não encontrava fonte de jeito nenhum. Esse foi o principal problema. Mas eu era bastante teimoso. E essa revista Democracia em Empresa eu acabei encontrando por um acaso, já prestes na época do TCC ainda. Prestes a desistir e fazer alguma outra coisa relacionada à mesma temática. Né? E eu sabia que existia um IPs no Rio Grande do Sul, queria fazer um trabalho sobre IPs no Rio Grande do Sul, e o meu orientador na época era o Helder da Silveira. Ele dizia, olha, Thiago, né, legal, mas precisa ter um corpo documental, né, consistente para fazer alguma coisa, né, que dê certo aí, porque senão... Aí, por um acaso, foi muito por um acaso, assim, eu acabei procurando pelo termo IPSul no Google Livros. E por um acaso apareceu o nome colado a essa revista Democracia em Empresa. E por um acaso, essa revista estava disponível tanto na biblioteca da PUC, como na biblioteca da administração da URGS. Está lá completo, para retirada, inclusive, ali na biblioteca da administração. Era possível, pelo menos, não sei se ainda é. Foi muito legal, assim, porque daí eu consegui, por uma certa teimosia, assim, encontrar ali o corpo documental. Então, isso foi uma dificuldade também, uma dica. Persigam, né, essas fontes que eventualmente pode ser que encontre algo relevante, mesmo que pareça impossível, porque realmente parecia impossível. Mas aí resultou tanto no TCC como na dissertação de mestrado. Né? E a partir daí, outras fontes que foram igualmente difíceis de conseguir, assim, mas que deu certo. O desenvolvimento de uma subpesquisa ali, que era da Ação Democrática Renovadora, que também era de quadros relevantes ali, conservadores, né, do Rio Grande do Sul. Então isso foi uma dificuldade, mas faz parte da pesquisa, né? Encontrar fontes que me dessem respostas para quem eram essas pessoas, né? Foi tudo muito pingadinho também, diversas fontes, né? Anuários sociais, publicavam na época aqueles calhamaços que chamava Quem é Quem? Quem é quem na economia da América Latina? Quem é quem no Brasil? Quem é quem... E aí as pessoas se publicavam ali. Então, era uma fonte que tinha que cotejar com outras também, porque afinal de contas era uma espécie de autopublicação. Então isso foi bastante difícil, mas trouxe bastante satisfação para mim, assim, conseguir estabelecer um pouco quem eram essas pessoas, até para ficar de referência para quem quiser desenvolver isso mais adiante, ter uma espécie de base de, olha, essa pessoa aqui do IPSul era isso aqui. Dali para frente, né, poder seguir com essa pesquisa. Na dissertação de mestrado foi um pouco isso. E dificuldades das entrevistas também, que foram importantes, mas foram bastante difíceis de organizar, enfim. Algumas eu, inclusive, não utilizei, mas estão guardadas lá no Laboratório de História Oral, lá da PUC. Não sei se a essa altura já mudou de nome, mas foi depositado lá. Estão lá as entrevistas em áudio e em texto. Né? Na tese de doutorado,
O mais difícil, né, em termos de metodologia, assim, foi estabelecer quem iriam ser as pessoas pesquisadas. A gente chama o N, né? Eu trabalhei com biografias coletivas, né, prosopografia, que é uma forma de pesquisar, de tentar ver um quadro geral para tentar pescar alguns insights ali, alguns resultados vendo o quadro geral, e não os indivíduos, eles por eles mesmos, né? Eles dentro de um quadro maior. Então, a maior dificuldade da tese foi montar o banco, escolher quem eram essas pessoas, porque eu partia do princípio de que a lista ali do René Dreyfus não era muito adequada, como eu falei para vocês, né, no meio da nossa conversa. Então, para filtrar aqui de uma forma que eu achasse satisfatório, são tantos. Eu acabei filtrando, 300 e tantos nomes, ficaram 118. E aí, depois de fechar isso, montar o banco de dados com um trabalho quase de saber mais a vida do indivíduo do que ele mesmo, porque eu precisei ir no Diário Oficial da União, usei o Jus Brasil na época, e ver cada pessoa, toda a vida pública da pessoa, identificar a entrada no cargo e a saída no cargo. Então, isso deu um trabalho bastante. Então, antes de conseguir fazer qualquer análise, demorei bastante, né, na construção do banco de dados, mas isso te permite ter um banco funcional suficiente para conseguir ter interpretações boas, né? Com esse tipo de pesquisa, eu consegui, por exemplo, uma coisa que eu acabei não abordando, mas faz parte, tem a ver com essa metodologia. Boa parte dessas pessoas que ocuparam esses cargos públicos não eram diplomados pela ESG, por exemplo, né, que era uma coisa mais ou menos comum de se ver na historiografia, né? Bom, o pessoal fazia escola superior de guerra e servia como uma espécie de atestado ideológico, assim. E daí tu vai ver ali nos dados, para esse grupo específico, isso não era verdade. Essas pessoas não estavam ali naquela listagem. Tem uma lista oficial, né, de diplomados. Então esse banco permitiu que eu fizesse esse tipo de interpretação. Então valeu a pena, porém foi um dos maiores desafios, assim, a construção do quem seria pesquisado e de todas as posições ali de a qualidade da cargos. amostra foi muito importante para o resultado. Sim, eu fiz questão de ser meio ao extremo, assim, talvez hoje eu fizesse um pouco diferente, fosse um pouco mais brando, porque como a minha lista inicial era de algo que eu estava propenso a fazer uma crítica, eu precisei cruzar isso com dados da tese do Hernan Ramírez, também, que é pesquisador do IPES, e de outras fontes que eu tinha já mapeado, para saber se valia a pena aquele nome estar ali, ou se aquele nome estava ali por acaso, assim. Então, todos os nomes foram exaustivamente pesquisados para aí começar a montar qual que seria, de fato, uma lista reduzida. Na tese, eu tenho um capítulo metodológico em que eu escrevo detalhadamente tudo que eu fiz ali para chegar naqueles nomes. Então, sim, essa construção... Se fosse dizer algo assim para quem quer fazer o trabalho de TCC, ou está indo para mestrado ou doutorado, é isso. Gastar energia na construção de uma base. Se for seguir isso, mais ou menos essa linha que eu trabalhei. Bom, é isso então. Muito obrigado, Thiago, por vir até aqui, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Este foi o segundo episódio do podcast Projeto Antares. Todos os demais estão disponíveis nos principais agregadores de podcasts e no YouTube. Para conhecer mais sobre o projeto, siga a nossa conta no Instagram. Os endereços do Lupa, que abriga o Projeto Antares, e de nossas redes sociais estão nas notas do episódio, onde também encontra sugestões de livros, filmes, músicas e outras produções que complementam o tema que abordamos hoje. Esse episódio teve produção de Guilherme Neri, Guilherme Ciota e Sandra Han, e roteiro de Guilherme Neri, Guilherme Ciota e Sandra Han, com edição e efeitos sonoros de Maria Eduarda Batistella e arte de capa de Bárbara de Almeida Severo e Luísa Richter. Participaram da entrevista Guilherme Ciota, Guilherme Neri, Sandra Han e Tiago de Aguiar de Moraes, e a coordenação geral do projeto é da professora Caroline Silveira Bauer. Podcast Projeto Antares, narrando o passado.